ao capítulo 5 de Hebreus, e hoje nós vamos fazer a parte inicial, e eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 1 até o 10. Quero falar um pouquinho sobre Jesus como um supremo sacerdote. E até, enquanto os irmãos procuram o texto de Hebreus 5, sempre nas nossas liturgias, seja no culto de sábado ou no culto de domingo, nós combinamos com o pessoal da música, seja eu ministrando ou outro que esteja ministrando, a gente sempre envia para eles qual é o tema do sermão, aquilo que vai ser pregado, né? Ou pelo menos no mínimo o texto bíblico. Às vezes você não preparou o sermão ainda logo no período da escolha da música, mas você já tem o texto bíblico para que todas as canções do culto, seja do culto de sábado ou do culto de domingo, elas compartilhem da mensagem que vai ser pregada, para que não aconteça do pessoal do louvor estar cantando Homem de Guerra é Jeová e o pastor pregar sobre paz, né? Paz sobre Israel. Aí o negócio fica um pouco de estranho, né? Então a gente sempre combina isso. E essa semana, como eu que ia ministrar, eu fui escolhendo as músicas, até comentei em casa com a Patrícia. Nós não temos canções que falem sobre o sacerdócio de Jesus. Não que nós não tenhamos compostas, mas naquilo que nós cantamos, no escopo das canções que nós cantamos, nós não temos canções que falem sobre o sacerdócio de Jesus. O fato de Jesus ser esse supremo e sumo sacerdote. E o quanto isso é interessante, né? Daí eu fui ressuscitar uma canção mais antiga aqui, que eu achava que todo mundo conhecia, que era o Exaltado, né? E eu me senti aqui um velho de cabeça careca de barba branca, né? Porque quase ninguém conhecia o Exaltado, né? Da Lagoinha. Eu acho que a moçada e os mais novos, né? Eles não estavam nem no projeto quando a Lagoinha estava compondo essa música, mas ela fala um pouquinho desse sacerdócio de Jesus, de ter levado sobre si as nossas dores. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Jesus ser o perfeito sumo sacerdote. Hebreus 5, dos versículos 1 até o 10. Vou ler na NAA, você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia. Diz assim o texto das Escrituras: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar agora abrindo a Tua palavra para estudar as Escrituras. Que nós queremos lhe pedir, Deus, é que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor de fato nos instrua e nos traga o entendimento da Tua palavra, de maneira, Deus, que o nosso coração seja impactado pelas verdades eternas e que nós aprendamos mais sobre o Senhor e confiemos mais no Senhor. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Só para a gente rememorar, eu quero passar rapidamente alguns aspectos daquilo que nós já vimos até aqui e o porquê que nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Nós estamos vivendo dias bastante conturbados, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma campanha eleitoral que vai para 12 anos. Não acaba.
Eu parei de ver noticiários sobre qualquer coisa de política, não tem fim o negócio, né? Mas de uns anos para cá a gente tem vivido essas questões políticas mais voltadas e incentivadas por ideologias, pelo coração humano. A gente tem visto tanta atrocidade no mundo, nós temos visto as pessoas se desviando da fé, nós temos visto o crescimento de igrejas inclusivas que aceitam todo tipo de coisa, porque de outra forma muitas pessoas estão saindo das igrejas. Nós temos visto crescer a iniquidade, nós temos visto diminuir a ética, diminuir a moral, e por conta desse tipo de coisa, há uma espécie de pressão no coração de muitos cristãos, porque hoje se manter fiel na palavra de Deus é alvo de perseguição. As igrejas que têm se mantido fiéis têm sido perseguidas em todos os aspectos, né? Você vê pessoas não crentes querendo ensinar o crente como ele deve agir. Você vê as pessoas fazendo pressão, mas vocês não aceitam isso? Mas a tua igreja não aceita isso? Mas Deus não age dessa forma? Por quê? Porque as pessoas também querem um Deus que se amolde às realidades delas. Lá no tempo dos irmãos a quem a carta foi direcionada no primeiro momento, eles não estavam sofrendo esse tipo de pressão, mas eles sofriam uma outra pressão bastante intensa, que era uma pressão de perseguição direta mesmo. Muitos, por se declararem cristãos, estavam arrumando um problema para a sua vida, porque eles vinham de um contexto judaico, onde a partir do momento em que eles se converteram ao cristianismo, eles eram perseguidos pelas suas famílias, eles eram perseguidos pelos seus amigos, eles eram perseguidos pela sociedade. Naquele tempo eles frequentavam as sinagogas, foram obrigados a parar de frequentar. Alguns perderam o trabalho, e não eram poucos aqueles que estavam abrindo mão da fé cristã e voltando para a velha vida. Hoje nós temos visto um movimento assim. Embora o evangelho esteja crescendo pela graça e pela bondade de Deus, também um número crescente é o número daqueles que são conhecidos como desigrejados. Pessoas que abandonam a fé. E tem vários aspectos pelos quais as pessoas abandonam a fé, nenhum deles é legítimo, mas tem vários aspectos, desde aquelas feridas da alma que pela graça o Senhor vai, cura e traz de volta, assim como um filho que às vezes fica entristecido e o pai trabalha no coração e traz de volta, o Senhor faz assim também. Mas também temos aqueles que abandonam a fé por não suportarem viver na verdade, porque viver na verdade hoje é um escárnio. Você não aceitar as coisas do mundo hoje, você é tido por repressor, você é tido por retrógrado, né? Você é tido por terraplanista. Já perguntaram para mim, pastor, você é terraplanista? Eu falei, de longe, não sou terraplanista, mas o meu conceito da terra é diferente do teu. Eu acho que você vai preferir que eu seja terraplanista se eu for discutir sobre a criação da terra com você. Você vai ter uma preferência de que eu seja terraplanista, né? Hoje as pessoas, eles taxam os cristãos de serem radicais. Eles taxam os cristãos de não serem amorosos, de serem perseguidores. Pode ver que em qualquer área de perseguição das minorias está lá uma etiqueta, lá quase que como se a igreja validasse esse tipo de coisa. E muitos não suportam isso. Muitos têm saído das igrejas. Então, a carta aos Hebreus ela foi escrita com um objetivo, de apontar para Cristo, mostrando que Cristo é superior a todas essas coisas. Todas essas coisas, irmãos, são passageiras. Sejam as alegrias que temos aqui, sejam as tristezas e as perseguições que temos aqui, elas são passageiras, elas são transitórias. E todo tipo de modelo de governo e de esperança que nós temos aqui também são passageiros e transitórios. Nós precisamos olhar para Cristo. E o autor de Hebreus faz isso. Ele aponta a Cristo como sendo superior a tudo, como sendo a expressão exata do ser de Deus, superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, superior na sua pessoa e no seu ministério. Ele mostra que nós não podemos sair da fé de Cristo, abandonar a fé em Cristo Jesus, porque absolutamente nada que angariarmos nesse mundo aqui, seja sucesso, fama ou a paz que o mundo possa dar, são comparáveis a Cristo, que Ele é superior a todas essas coisas. E nesse sentido, o autor de Hebreus ele chega agora ao aspecto do sacerdócio de Cristo. Isso é fundamental porque o papel do sacerdote, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mais aprofundado, mas o papel do sacerdote é um papel fundamental em todas as escrituras. O sacerdote é alguém levantado por Deus com o objetivo de fazer uma espécie de ligação entre Deus e os homens.
Você vai ver na figura do sacerdote do Antigo Testamento que ele oferecia sacrifícios em favor do povo e Deus aceitava esses sacrifícios e por intermédio da obra do sacerdote, daquilo que eles faziam, oferecendo o sacrifício pelos pecados, Deus recebia o sacrifício e pacificava o povo. Cristo veio como sumo sacerdote perfeito e ele aperfeiçoou oferecendo a si mesmo. De maneira que nada que nós possamos buscar aqui para trazer paz no nosso coração é suficiente longe de Cristo Jesus. E nós também precisamos olhar para a Bíblia entendendo esse sacerdócio de Jesus, entendendo que a única ligação perfeita que nós temos entre nós e Deus é Cristo Jesus. Na verdade, esse texto que nós vamos estudar hoje, aqui o capítulo 5, a partir do versículo 1, ele começou já no capítulo 4, versículo 16. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, a partir do versículo 14, você vai perceber que já a partir do capítulo 4, o autor de Hebreus começa a falar sobre os benefícios que nós temos pelo fato de ser Cristo sacerdote. Eu vou ler para você, você pode acompanhar, 4 de 14 a 16, diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. Nós vimos aqui o grande privilégio que nós temos de desfrutar das bênçãos do sacerdócio de Jesus. Ele intercede por nós, ele infunde em nós perseverança, ele se identificou conosco nas nossas fraquezas, ele nos dá graça. E ele diz que a gente pode recorrer a ele, que nós vamos encontrar misericórdia e vamos encontrar ajuda para os momentos oportunos. Então, desde aqui ele começa a falar sobre esse sacerdócio de Jesus, dos benefícios, mas agora ele começa a explicar. Ele nos explana a doutrina do sacerdócio e nós vamos ver dois aspectos só hoje acerca disso, de Jesus ser o prefeito sacerdote. O primeiro aspecto é o ofício do sacerdócio, de acordo com as Escrituras. Nós vamos entender o porquê que Deus levantou um sacerdote. E depois a gente vai entender como Jesus cumpre na sua pessoa esse sacerdócio, esse projeto de Deus. Lembrando que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, as figuras do sacerdote, e aqui no texto que nós lemos ele fala que Arão foi levantado como sacerdote, tudo isso é figura, tudo isso aponta para algo perfeito. Tudo isso é uma tipologia que chega em Cristo, que é o antítipo de tudo isso, é a realização de todas essas coisas. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver a importância do ofício do sacerdócio. E três aspectos sobre a importância do ofício do sacerdote. Primeiro é que o sacerdote trata de coisas espirituais. Segundo é que ele precisa ser identificado conosco nas nossas experiências. E terceiro é que ele precisa ser levantado por Deus. Nesse aspecto, quando nós falamos de sacerdócio, irmãos, nós precisamos entender que é algo ligado à nossa espiritualidade. Veja bem o que nos diz o versículo 1 do texto do capítulo 5 que nós lemos. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer sacrifícios pelos pecados. O sacerdote funciona como uma espécie de elo entre Deus e o mundo. Deus criou um mundo perfeito. Nós temos ali o relato da criação. No Éden, no último dia da criação, Deus colocou Adão. Deus criou Adão e Eva, à sua imagem e semelhança, e os colocou para governar e cuidar de toda a obra criada. De tudo aquilo que foi criado, somente Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. E tudo perfeito, para que eles governassem, e estava tudo em paz. Até que veio a queda. Veio a tentação, e Adão e Eva sucumbiram ao pecado. A partir daquele momento, aquela relação direta que havia entre o homem e Deus foi quebrada. Porque agora o homem não tinha mais condições, o seu coração não estava mais inclinado a ouvir a Deus, e Deus já havia lhe dado uma penalidade. Qual era a penalidade para o pecado? Uma vez que você comeu da fruta, certamente morrerás. E Deus agora expulsa Adão e Eva do Éden. Deus institui penalidades sobre os dois.
Eva, com dores, vai ter filhos no parto, né? As mulheres aí que tiveram parto normal sabem muito bem do que é disso. Aquelas que não tiveram parto normal, mesmo com cesárea, mas que rompeu uma bolsa, teve contração, sabem muito bem o que é isso. Isso é por conta do pecado, é uma penalidade estabelecida por Deus. Agora, os relacionamentos, quem é casado sabe bem o que eu vou dizer. Não importa se é casado. Um dia, talvez não muito, mas com o tempo você vai saber. Relacionamento conjugal é difícil. E sabe por que é difícil? Porque lá no Éden essas relações foram truncadas, foram quebradas. Agora o seu desejo será para o seu marido. A ideia de para o seu marido ali é contra. Essa é a ideia. Veja bem, Eva foi feita como auxiliadora idônea. A ideia de auxiliadora idônea é de uma engrenagem, uma peça perfeita que se encaixa para que toda a máquina do lar funcione. Essa é a ideia criacional. Mas com a queda, agora o seu desejo é contra o seu marido. E você vai ter que se submeter a ele. Só que agora debaixo da égide do pecado. Sobre Adão, Deus estabeleceu uma penalidade dura também. Sobre a serpente, nós já sabemos, o filho da mulher vai vir, você vai ferir o calcanhar dela, mas ela vai esmagar a sua cabeça. Mas a penalidade que foi colocada sobre Adão estendeu-se sobre todas as coisas. Deus olhou para Adão e disse, por sua causa, Adão, maldita é toda a terra. Agora a gente vai precisar dos engenheiros agrônomos e tudo mais. Por quê? Porque agora tem espinho, tem cardos, agora a terra não vai produzir mais como ela produzia no Éden. Agora é no suor do trabalho. Deus suspende algumas dessas maldições, a gente vai ver lá depois no Salmo 128, falando que o suor do trabalho é uma bênção, e graças a Deus nós experimentamos isso. Mas o sacerdote, então, é levantado por Deus para fazer essa ligação de novo entre homem e Deus que havia sido quebrado. Diga-se de passagem, o primeiro ato sacerdotal que nós vemos é do próprio Deus. Quando Adão chega ali com as suas folhas para tapar as suas vergonhas diante de Deus, e Deus pergunta, quem fez você ver que você estava nu? E foi aquela história toda. Aí Deus falou, essas folhas não são capazes. Deus pegou um animal, matou o animal, tirou a sua pele e fez uma roupa e deu para Adão, já mostrando que aquilo que nós produzimos pelo nosso próprio estilo de religiosidade é impossível de cobrir a nossa pecaminosidade. E Deus, a partir daí, didaticamente, vem estabelecendo uma ligação que vai apontar para Cristo, e ela é o sacerdócio. Então, o sacerdócio, ele é algo levantado por Deus para tratar de coisas espirituais. Ele funciona como um elo entre Deus e o mundo. Em Israel, o sacerdote tinha uma função especial, que era a pessoa que tinha a tarefa de oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. O povo reconhecia que era pecador, e por conta disso eles cuidavam ali ou do novilho, ou de um carneiro, ou de uma pomba, conforme fosse a situação, ou levavam uma farinha, um pouco de farinha, perfeito. O sacerdote era aquele que entrava diante de Deus e pegava essa oferta do povo e oferecia a Deus pelos pecados. O sacerdote é aquele que entrava diante de Deus e falava, Senhor, o povo reconheceu que é pecador. O povo reconheceu que, de fato, eles deveriam morrer por conta dos seus pecados. O povo reconheceu que está em falta. E o povo reconheceu que o Senhor, por misericórdia e graça, aceita uma oferta deles em lugar da sua própria vida. E o sacerdote oferecia esse sacrifício a Deus. A tarefa desse sacrifício, a função desse sacrifício era restabelecer a relação entre Deus e o povo. Por isso o povo tinha que cuidar do novilho e levar. Por quê? Ele sabia que ele merecia morrer. Olha só a didática nisso. Ele merecia morrer, mas Deus ia receber algo no lugar dele. Deus ia receber uma oferta no lugar dele. Diga-se de passagem, esse é um dos motivos também pelos quais Jesus expulsou os vendedores do templo. Nós já falamos aqui que os vendedores do templo, eles começaram com a ideia inicial de ajudar o povo. Você vem de longe. Imagina, você mora aí... Vamos lá, você mora na cidade vizinha, Astorga, 40 quilômetros daqui. Tem Iguaraçu no meio, a gente esquece, né? Iguaraçu, que seja Iguaraçu, 20 quilômetros daqui. Você tem que vir a pé, trazendo seu novilho, você trazendo seu carneiro. Não tinha, irmãos. Não dava para levar Sedex, não tinha carro de boi, né?
Não dava para fazer o sacrifício por WhatsApp, por e-mail. Ó, tira uma foto do novilho, você queima a foto. Não tinha como. A pessoa tinha que vir andando. Então, ele vinha andando, trazendo ali. A ideia inicial é o seguinte: não precisa trazer. Nós preparamos aqui o animal kosher, né? O animal pronto, santo, perfeito. Você chega aqui, você compra esse animal e oferece a Deus. Só que o coração do homem é pecaminoso. Chegou um tempo em que o sacerdote falou: mas agora eu não sei se você cuida do seu animal do jeito que eu cuido do nosso aqui. Agora só vale o nosso aqui. A gente vê o Estado fazer isso com a gente direto, com um monte de coisa. Agora só vale o meu, chancelado. Tem lá uma CIF. Né? É só esse aqui que pode ser oferecido. E isso começou a afastar as pessoas. Porém, não afastou elas apenas no aspecto monetário. Não era um alijamento social apenas, onde o mais pobre não podia oferecer sacrifício. Isso estava apagando da mente do povo o aspecto de cuidar do animal de maneira perfeita, entendendo que algo perfeito precisava ser oferecido no seu lugar, porque ele era pecaminoso. O negócio ficou mais fácil, agora eu chego lá, compro e pá, acabou. A relação espiritual também estava sendo quebrada. E o sacerdote era aquele responsável por estabelecer essa relação espiritual. Diga-se de passagem, aqui quando fala que esse sacerdote, ele era responsável até mesmo por aqueles que eram ignorantes, significa que ele se preocupava com aqueles irmãos que não tinham conhecimento de todos os pecados. Até a ideia de pecados da ignorância aqui são aqueles pecados que foram cometidos de maneira involuntária. Diga de passagem, a gente vai ver depois lá em Hebreus 10, 26, que os pecados que são cometidos sabendo que Deus está vendo, né? Ficou mais tenso o pecado depois do domingo passado, né? Não que fosse fácil, né? Mas o pastor pôs um pesão na gente ali, né? Deus todo está lá, né? Porque às vezes a gente fala assim, só está a mão de Deus, o olho. Não, vou pecar aqui. Deus todo está lá, vendo, o tempo todo. Nada passa distante dos seus olhos. A ideia de pecados da ignorância são aqueles pecados involuntários. Não os pecados deliberados. Aquele que você sabe que não deve fazer e você pensa, raciocina e ainda assim faz. Em Hebreus 10, 26, para esses pecados não tem nem sacrifício. É a ideia do crime doloso e culposo. Né? Culposo é aquele que há a culpa, mas não teve uma vontade deliberada de fazer. O doloso é aquele que você sabia, você queria fazer, você fez mesmo. Havia uma intencionalidade em fazer. No nosso caso, ainda tem umas qualificadoras, né? Porque a gente sabe da graça, da bondade de Deus, às vezes a gente quer abusar da graça e da bondade de Deus. Nesse sentido, o ministério pastoral, ele se assemelha desse modelo de sacerdócio, quando ele proclama o evangelho completo, expressando o perigo do pecado e a solução de Deus para o pecado, haja vista Cristo Jesus. Então, o sacerdote, tanto do Antigo Testamento, que depois culminou em Jesus, como nós vamos ver, mas toda a tarefa sacerdotal, por assim dizer, nos nossos dias, que não é a mesma do Antigo Testamento, de oferecer sacrifícios, mas de hoje, de apontar para o sacrifício que foi oferecido por Jesus, ela é uma tarefa eminentemente espiritual. Se o sacerdote do Antigo Testamento era levantado para apontar para o sacrifício vindouro, hoje, nós, como sacerdotes de uma nova aliança, precisamos apontar para Cristo. Isso é uma questão espiritual. Não é função de sacerdote, de pastor, de padre, de bispo, de apóstolo, qualquer coisa que se autodenomina nos nossos dias, querer controlar as vidas das pessoas. Hoje a gente tem visto muito disso, viu? Eu estava vendo aí um pastor aí. Foram perguntar para ele, pastor, a gente quer sair da sua igreja, seja qual motivo. Foi, gente, tem gente saindo e chegando das igrejas o tempo todo. Por vários motivos. Mas eu achei muito interessante a resposta que foi dada. Falou, vai sair da minha igreja aqui, sabe qual que é o problema, né? Você não vai estar mais debaixo da minha cobertura espiritual. Meu pensamento é assim, demorou, sai mais rápido ainda, vai embora. Que cobertura espiritual? O pastor não é chamado para controlar a vida de ninguém. Ele é chamado para lidar com questões espirituais, apontando para Cristo. O problema é que hoje, muitas vezes, nos ministérios pastorais, a gente tem se assemelhado muito aos vendilhões do templo.
Nós não falamos mais sobre o pecado, o cuidado de você olhar para Jesus que foi oferecido no nosso lugar. Então hoje eles falam dos dízimos e ofertas. Você vem, depositou, é mais fácil pagar, irmãos. É mais fácil. Se o céu fosse de fato vendido por dízimos e ofertas, era muito mais fácil. Você podia pegar um loteamento mais perto do trono, mais longe do trono, conforme as suas posses, e ia trazendo aqui, mas não existe isso. Nós precisamos apontar para aquele que é o sacrifício perfeito. Então o sacerdote, ele trata de coisas espirituais. Segundo aspecto sobre esse sacerdócio humano, é que ele tem que se identificar com as pessoas pela experiência. Veja bem, por que Deus escolheu homens para serem sacerdotes? Deus poderia ter enviado anjos. Talvez assim, na nossa mentalidade, o impacto de ver um anjo talvez fosse mais forte até do que de um homem falando, né? Imagina você sendo evangelizado por um anjo com a espada flamejante na mão. Aquelas asas grandes. Ou aqueles anjos mesmo que você vê na figura diante do trono, 6 asas. Com 2 voavam, com 2 tampavam o rosto, com 2 tampavam o corpo. Parecesse um anjo daquele para você. Ou o anjo que apareceu para a mula de Balaão, que era mais espiritual do que o dono, né? Com aquela espada assim, flamejante na mão. Falou, é o seguinte, no céu, com Jesus na bênção aqui. No inferno é com essa espada aqui. A nossa impressão humana é que talvez teria conversões em massa. Mas esses anjos não têm essa capacidade. Por quê? Porque o sacerdote precisava se identificar com o humano. Porque Deus estava remindo o humano. Deus estava remindo o homem caído. E é por isso que ele levanta um homem. Versículos 2 e 3 diz o seguinte, que o sacerdote precisava ser capaz de se compadecer dos ignorantes e de todos os que se desviaram do caminho, pois também ele mesmo estava rodeado de fraquezas. Por essa razão ele deveria oferecer sacrifícios também pelo seu próprio pecado. Ou seja, o sacerdote deve ser alguém capaz de compreender a fraqueza humana e ministrar ao coração vacilante, ao ignorante. A ideia de ignorante aqui não é a ideia de alguém sem conhecimento em si, mas é de alguém fraco, alguém debilitado, alguém limitado, profundamente limitado. Alguém cujo coração é tão fraco que qualquer sopro, qualquer vento de doutrina é capaz de tirá-lo do caminho. Não é alguém que cai numa tempestade. É alguém que sucumbe no primeiro cicio de vento. Nós vemos isso em toda a história bíblica. Homens de Deus vultosos, que experimentaram coisas que nós jamais imaginamos. Irmãos, eu imagino Elias. Aquela conversa lá com os profetas de Baal. Será que Baal está dormindo? Grita mais alto. Gente, foram para pensar nisso? Vamos lá. Ah, Deus vai atender. Põe água no negócio aí. Põe água aqui na oferta, põe em volta, põe ao redor aí. Imagina a cena. E ele ora e o Senhor vem. A Bíblia diz que o Senhor varreu, lambeu aquele sacrifício. Com água, tudo, comeu tudo aquilo. E depois ele mesmo participa da matança desses profetas. Aí vem Jezabel. Vou te matar. E o homem sucumbe. E todo aquele edifício. E ele foge. E ele se deprime. Não diz a Bíblia, a Bíblia não diz que ele está deprimido. Mas ele se entristece. Depressão é uma tristeza profunda. Ele se entristece ao ponto de desejar a morte. Ele se enfia numa caverna. E o Senhor vem e fala com ele. Fala, bora levantar. Ele se achava a última bolachinha do pacote, literalmente, tá, irmãos? Ele falou assim, eu sou o único que ficou. Deus falou, tem mais 7.000 bolachas aí. O pacote é grande.
Tem muita gente que não dobrou o joelho. Levanta, tem coisa para fazer. Deus precisou ir reanimá-lo. O ignorante é esse que é débil, que é limitado. E aqui eu estou falando de Elias, tá? Quem somos nós? Elias é só um dos dois que apareceram no Monte da Transfiguração com o Salvador Jesus. Elias é só o grande profeta do Antigo Testamento. Aquele que as pessoas identificaram como João Batista. Perguntaram, esse João Batista é o Elias? Detalhe, o João Batista, daqueles que nasceram de mulher, era o maior de todos. Nós vemos a debilidade nos grandes homens de Deus. Que dizer de nós, irmãos? O sumo sacerdote, ele precisava ser humano, porque ele também tinha suas debilidades. Ele devia tanto lidar com os seus próprios pecados, como com o pecado do povo a que ele representava. Ele precisava ser humano, porque quando ele olhasse para as suas limitações, ele iria entender as limitações do povo. E às vezes a gente precisa disso mesmo. Diga-se de passagem, todos nós, toda muita gente, uma grande parte de nós, tem uma tolerância mínima com o pecado dos outros. Mas nós deveríamos ser mais tolerantes. Porque todos nós pecamos. Isso é todos nós mesmos. A Bíblia declara isso. Quantas vezes a gente não olhou para outra pessoa e falou, como ele pôde fazer isso? Olha, eu jamais faria isso. Quantas outras coisas nós fazemos? O sumo sacerdote, ele precisava ter essa identificação nas lutas. E é por isso que ele precisava no Antigo Testamento no Antigo Testamento oferecer sacrifícios por si também. Porque Deus o lembrava constantemente que ele também era pecador. Que ele também era limitado. Ele deve ser alguém totalmente envolvido nas necessidades humanas, identificando-se na ministração e oferecendo sacrifícios também por si. Trazendo isso para o aspecto, já nós vamos falar de Jesus, mas para o aspecto dos nossos dias. No ministério pastoral, o sacerdote deve ser aquele que tem a capacidade de compadecer-se dos outros. A ideia aqui é de ter uma percepção equilibrada. O termo compadecer ali, ele é diferente de outros termos compadecer que aparece na Bíblia. Na verdade, ele é um termo que ele não tem tradução direta. Esse compadecer aqui. Ele não tem uma tradução específica. A ideia dele é de alguém que olha os dois lados e tenta equilibrar os dois pontos. A ideia é de alguém que sabe da santidade extrema de Deus e da debilidade profunda do homem e faz esse papel de levar esse homem débil à presença de um Deus santo, sem que Deus santo fulmine esse homem débil. Essa é a ideia aqui. A ideia é ter essa percepção equilibrada, reconhecendo as limitações humanas, porque também é limitado. Trazendo para o ministério pastoral, pastor não é chamado para escolher ovelha. Ele é chamado para pastorear todas. Todas elas. Sabendo e se identificando com o pecado de todas. Eu lembro de algumas vezes conversando com alguns irmãos. Não aguento mais. O pessoal fala, não aguento mais. Fulano, ciclano, beltrano, tal. Eu falei, imagina Deus olhando para nós. A nossa coerência teológica, nosso conhecimento, não passa de a coerência de uma criança que nem aprendeu a falar diante da sabedoria de Deus. Somos chamados à identificação. Nesse sentido, o ministério pastoral é um ministério onde o pastor prega para os outros e se submete à mesma mensagem, porque ele precisa do mesmo evangelho. Ele precisa da mesma misericórdia e da graça. Terceiro aspecto sobre esse sacerdócio, de acordo com as Escrituras, o ofício do sacerdócio humano, é que o sacerdote deve ser levantado por Deus. Aí que está outro aspecto interessante. Ele não pode ser autodenominado sacerdote. Você não vê isso nas Escrituras. Alguém que autodenominou-se sacerdote, trazendo aqui para os nossos dias, autodenominou-se pastor, autodenominou-se bispo, autodenominou-se apóstolo.
Já tem os pai apóstolos por aí, tá? Tem. E tem uns aí que se autodenominaram patriarca. No Brasil. Patriarca. Ele não tem nem a noção do que ele está falando. Quando nós estamos falando do patriarca, nós estamos falando de 3. Quem lembra? Abraão, Isaac e Jacó. Eu imagino, Deus de Abraão, Isaac, Jacó e do fulano da igreja ali da esquina. Nem veste bem o negócio. Mas é uma megalomania do coração. Perceba que, olha o que diz no versículo 4. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão deu na cabeça, um dia amanheceu de manhã, logo levantou da cama e falou, tá aí, você sacerdote. Foi isso que aconteceu com Arão? Deus o chamou, Deus o levantou. Nós vemos que o sacerdote, ele não pode ser alguém autodesignado ou auto-ordenado. O sacerdócio não é um ofício que o homem assume para si, mas um chamado, uma vocação. O sacerdote deve ser capaz de reconhecer que não escolheu o trabalho. Antes, Deus o escolheu e lhe concedeu para desempenhar esse trabalho. Não é algo meu. Não é uma capacitação pessoal. Não é uma habilitação das faculdades mentais de alguém que se acha iluminado. É um trabalho chamado por Deus, designado por Deus, em todos os aspectos, tá? Inclusive na amplitude do trabalho. É Deus quem define as áreas. Arão, o primeiro sumo sacerdote, foi chamado por Deus para esse ofício. Exclusivamente para esse ofício. E Deus estabeleceu os limites, como vai fazer, do jeito que vai fazer, como se faz oferta, como é o tabernáculo, como se entra, como se oferece, não é do seu jeito. Hoje a gente tem uma ideia no ministério pastoral, nos nossos dias, em que as palavras dos pastores têm se tornado palavras normativas. Isso me preocupa muito. Porque palavra normativa é a palavra de Deus. Não é o pastor quem abençoa ou que amaldiçoa. Pode ficar tranquilo. O pastor fulano de tal me amaldiçoa. É 2 trabalhos. Amaldiçoar e desamaldiçoar. Ó, temos um novo aí. Você está em Cristo, irmão. Vamos lá para números. Sobre a sua tenda não tem encantamento. Quem te protege é Deus. O pastor não passa de um homem que, se não fizer o seu papel igual designado por Deus, e é por isso que ele tem que ser levantado por Deus. Porque a função não é dele. A função é de quem o chamou. Você está limitado. É igual um trem. Seja a Maria Fumaça de antigamente, que era uma maravilha tecnológica para a época, até o trem-bala nos dias de hoje. Seja aquele que está andando naqueles trilhos que nós vemos aí de ferro dos 2 lados, com dormente no meio, ou aquele que já anda em cima de ímãs. Parece que tem um trem aí que não tem mais nem trilho, ele é imantado. Quando ele chega na estação, desliga, ele assenta. Quando liga ele na eletricidade, ele simplesmente flutua em cima. Eu ia morrer de medo andando com trem. Eu já morro de medo andando com outras coisas tão mais simples. E ele, em altíssimas velocidades, desempenha. É maravilhoso? É maravilhoso. É tecnológico? É tecnológico. É lindo, é bênção, mas ele só funciona onde? No seu trilho. Ele não pode sair desembestado andando pelas ruas. Se encontrar com um trem, foge. Vai dar problema. Porque o lugar que ele foi feito para andar era aquilo ali. O ministério sacerdotal, seja no Antigo Testamento, diga-se de passagem, até no ministério sacerdotal de Jesus, você vai ver a limitação do Pai. Estabeleceu, é assim que vai fazer. Falamos há pouco na escola bíblica, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Tinha cruz no ministério dele e não foi livrado dela. Ele foi até a cruz. Então é por isso que é preciso ser constituído por Deus, porque a vontade não é do sacerdote, é do Deus que o chamou. O ministério sacerdotal, antes de qualquer outra coisa, é um chamado particular. É uma convicção. Onde o ministro tem que se amoldar ao padrão daquele que chama.
Diante do que nós vimos até aqui, nós podemos perceber que o sacerdócio, embora seja uma designação dada por Deus e um ministério santo entregue aos homens, ele não pode ser exercido em perfeição por nenhum de nós. No Antigo Testamento não foi e nos dias de hoje também não é. É tudo um tipo que aponta para o sacerdócio perfeito que se manifestou na pessoa de Cristo. E esse é o segundo ponto. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos Ele como sumo e perfeito sacerdote. Tudo culmina na pessoa de Jesus. Se você for observar dos versículos 5 a 10 aí na sua Bíblia, diz assim. Então, até o versículo 4, ele falou de Arão, do sacerdócio, do chamado, de como deveria ser exercido, da necessidade de se compadecer com o povo. E a partir do versículo 5 ele diz, assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse, você é meu filho, hoje eu te gerei. Em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, estabelecido por Deus, mas com uma grande diferença dos demais. Sejam os demais do Antigo Testamento, que apontavam para ele, sejam os demais do presente século, aqueles que são chamados pastores e lidam com o sacerdócio no ministério das suas igrejas. Enquanto todos os demais são pecadores, limitados, e precisam oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados no Antigo Testamento, e hoje precisam experimentar do mesmo evangelho que pregam, Jesus não. Jesus é santo, perfeito, porque ele é o próprio Filho do Deus eterno. Quanto aos outros, no versículo 2 diz que estavam rodeados pelas suas fraquezas e precisavam oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Mas quanto a Jesus, nos diz que ele também não glorificou a si, mas ele foi glorificado por aquele que disse, você é meu filho, você é sacerdote para sempre. Jesus é o perfeito sacerdote. O sacerdócio de Jesus também foi designado pelo próprio Deus. Ele veio em carne, identificou-se conosco e sendo homem se tornou um homem de dores. Ele nos seus dias de carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas. Jesus sofreu aqui por nós. Ele não precisava desse sofrimento. Na sua encarnação ele experimentou as dores do pecado, as limitações, as perseguições. O mesmo Jesus que nós vemos nas Escrituras dizendo que está entronizado, sendo aclamado por anjos. 24 anciãos, os seres viventes, estão diante do Senhor, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É o mesmo que foi perseguido, que foi achincalhado, que foi preso, que foi esburdoado pelos chicotes dos seus algozes, que foi humilhado, xingado, cuspido, arrastado como um espetáculo público pelas ruas de Jerusalém, carregando um madeiro pelas costas e, por fim, crucificado no Calvário. É o mesmo Jesus. Esse que é o Filho eterno. Ele foi experimentado nos seus sofrimentos e na sua obediência. E aqui entra um aspecto interessante. No versículo 9 diz que ele foi aperfeiçoado, né? A gente tem uma dificuldade com essa ideia de aperfeiçoamento, né? Em que Jesus foi aperfeiçoado? Tinha alguma falha? Será que Deus teve que fazer uns ajustes no caminho, na vida de Jesus? A ideia de aperfeiçoado aqui, irmãos, não tem relação com... O microfone está dando algum problema aí. Não tem relação com um aprendizado ou com um desenvolvimento. Mas a ideia de aperfeiçoado é uma questão de função. De por que ele passou o que passou,
porque esse era o processo no qual ele se mostraria habilitado para sofrer o que sofreu. Onde as pessoas veriam nele a identificação em ele sofrendo em nosso lugar. Tosquil, o mais antigo dos grandes dramaturgos gregos, incessantemente citava nos seus textos que a aprendizagem vem pelo sofrimento. Heródoto declara que estes sofrimentos eram um modo desgraçado de aprender. E a gente passa por isso, né? Ontem à noite, eu cheguei em casa, acabou o culto aqui, fiquei com os jovens, cheguei em casa e encontrei uma das minhas filhas, né? Não vou dizer o nome dela para não deixar assim, né? Ela está fazendo odontologia. E ela estava deitada na cama da mãe, chorando. Por que está chorando? Porque eu fui mal na prova. Porque eu não consigo aprender, porque é um sofrimento essa matéria. Eu já sou meio assim, vou brincando com ela, então tranca a faculdade, vai fazer outra coisa. Não posso trancar a faculdade, né? O sofrimento é uma maneira desgraçada de aprender. Ainda um poeta dos tempos de Jesus, ele diz acerca dos demais poetas: aprendemos sofrendo o que ensinamos cantando. E não é assim. O processo de aprendizado é muito mais doloroso do que o processo de ensino. De passagem, nós damos aquilo que temos. O problema é adquirir. O problema é adquirir. Então Jesus, quando nós estamos falando de um aperfeiçoamento pela dor, nós estamos falando da experiência de Jesus em sofrer em nosso lugar, para nos entregar perfeitamente o sacrifício completo. Não é aperfeiçoamento no sentido de melhora, mas é no sentido de capacitação. Passou pelo que tinha que passar, para que as pessoas se identificassem com o seu sofrimento e vissem nele eles mesmos crucificados no madeiro. De maneira que Jesus estava perfeitamente habilitado para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, porque ele experimentou as nossas dores. Ele experimentou as humilhações para que nós fôssemos glorificados nele. Nasceu, encarnou, sofreu no Getsêmani, foi à morte, experimentou da tumba fria, de uma caverna. Ele passou por toda a aflição que nos pertencia para nos dar gratuitamente aquilo que nós não poderíamos conquistar. Ele veio e sofreu as nossas dores e a nossa morte, para que nós pudéssemos acessar o seu céu e a sua nova vida na nova terra. E é interessante porque o texto nos diz que Jesus é um sacerdote diferente de Arão. Arão era um sacerdote humano levantado por Deus, mas Jesus é levantado ao padrão de um outro sacerdote do Antigo Testamento, Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Não é o nosso diácono específico aqui. Esse herdou o nome de Melquisedeque. Nome muito bonito, diga-se de passagem. A Bíblia nos diz algo acerca desse personagem misterioso. Melquisedeque era rei de Salém, ou rei de Jerusalém. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui já entra um aspecto muito interessante, que não haviam reis e sacerdotes naquele tempo. Ou ele era rei, ou ele era sacerdote. O rei era rei, o sacerdote era sacerdote. Nós temos inclusive um exemplo no Antigo Testamento em que o rei Uzias se encheu de empáfia por conta da sua glória e resolveu entrar no templo para oferecer sacrifícios. E o sacerdote que estava lá, a Bíblia diz que ele e outros homens se levantaram contra o rei e expulsaram o rei do templo. E a Bíblia diz desses homens, homens da maior firmeza. Porque o rei é rei, cumpre suas funções. E o sacerdote é sacerdote. Mas Melquisedeque era diferente. Porque ele não é um rei fundamentado na sua genealogia ou na sua capacitação.
Ele é um rei levantado por Deus sem genealogia. Se você for ver Gênesis 14, 18 a 20, Melquisedeque apareceu na frente de Abraão, depois que Abraão tinha feito uma grande batalha e ganhado aquela batalha, e Abraão reconheceu nele que ele era um tipo de Cristo, um rei especial, e ofereceu para ele os seus dízimos. No Salmo 110, versículo 4, nos fala também de Melquisedeque. E Jesus era um sacerdote desse tipo. Não era algo que vinha da sua linhagem, mas é algo especificamente levantado por Deus. Alguém que fora levantado por Deus de forma perfeita e especial. E no caso de Jesus, ele recebe a tripla função. Ele é rei, ele é sacerdote e ele também é profeta. O tríplice ofício do Salvador Jesus. Mas ele deriva desse modelo de Melquisedeque que aponta para Cristo. Assim como o ministério pastoral pode se identificar com o sacerdócio do Antigo Testamento, com todas as suas devidas separações contextuais, ele deve principalmente se identificar com o sacerdócio de Cristo, o perfeito sumo sacerdote. De maneira que todo pastor que não apontar para Jesus, ele é um falso pastor. Ele é um lobo tentando entrar no curral das ovelhas. Que todo verdadeiro pastor precisa apontar para o sacrifício de Cristo. Porque tudo aquilo que se designava no Antigo Testamento foi cumprido na pessoa de Jesus. Meus irmãos, Jesus é esse sumo e perfeito sacerdote. Dele nós recebemos todos os benefícios perfeitos da mediação entre Deus e nós, e entre nós e Deus. Ele é o pontífice. Ele é a ligação perfeita que nos instrui nos caminhos do Pai e que nos liga ao eterno Deus pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Ele se identificou conosco na nossa humanidade, para que nós nos identifiquemos com Ele na sua salvação. O autor de Hebreus escreveu esse texto com o objetivo de aquecer os corações, de fortalecer os irmãos e levá-los a olhar para Cristo, para que não abandonassem a fé. É exatamente isso que nós devemos fazer hoje. Voltar os nossos olhos para Cristo. Lembrar que Ele levou na cruz do Calvário todas as nossas culpas. Que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Ele levou sobre si, no madeiro maldito, as nossas culpas, as nossas transgressões. Enquanto os outros sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios, inclusive por si, Jesus se ofereceu perfeitamente por nós. Que isso nos traga paz. Que isso nos traga segurança de saber na mão de quem nós estamos. Que isso fortaleça a nossa fé e nos mantenha firmes, olhando para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Quero orar com você. Amado Deus, nós exaltamos o seu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pela obra sacrificial de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu quero lhe pedir, Senhor, que, por misericórdia e graça, o Senhor nos dê a entender que esse sumo sacerdote que nós temos se compadeceu perfeitamente de nós e nos leva adentrando aos céus a tua presença, Senhor. Que todas as vezes que sentimos pés vacilantes, olhemos para Cristo e entendamos que Ele supriu-nos em todas as nossas necessidades. Que Ele se identificou com as nossas fraquezas para tirar essas debilidades de nós e nos aproximar perfeitamente do trono da graça. É assim que nós oramos em nome de Jesus.